O irmão Gerson pode passar e vai ministrar a palavra do Senhor essa noite com toda a ousadia do Senhor, né? Deus abençoe e use o teu servo. Graças a Deus. Curvemos a nossa cabeça, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor pela vida do seu servo, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Santíssimo Deus e maravilhoso Pai Celestial, Deus de graça, de vida, de poder, de santidade, de benignidade, Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, lhe agradecemos por mais esta rica e maravilhosa oportunidade de estarmos, Senhor, em sua casa nesta noite, Pai, e neste momento, Senhor, muito importante deste culto, aonde o Senhor irá falar por meio da boca do teu servo, a palavra que o Senhor tem colocado ao coração dele, que esta palavra, Senhor, nesta noite, ela venha encontrar repouso em cada um dos nossos corações, e que o Senhor tenha liberdade pela pessoa do teu Santo Espírito, Senhor, para aplicar esta palavra em cada coração, que ninguém saia, Senhor, nesta noite, da mesma forma que entrou desta casa, porque aquele que entra na tua presença, a transformação de vida, a transformação de caráter. Usa, Senhor, o teu servo no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu vos cumprimento na santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Os convido nesse momento, aproveitar que os irmãos estão sobre seus pés, que abramos nossas Bíblias juntos no que está escrito na carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 19. Alguns versículos da palavra do Senhor. Quero engrandecer o nome do Senhor Jesus por poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Edemilson, sua família. Deus abençoe. Pastor Jairo, o diácono irmão Jairo, que está na direção do trabalho também hoje. Deus abençoe grandiosamente a vida dos irmãos que aqui estão e vieram. Nós estamos hoje em um culto de ensino. Vamos mergulhar um pouquinho dentro da palavra do Senhor. A maior preocupação de Cristo enquanto estava aqui na terra foi direcionar o seu povo. Foi ensinar os homens que iriam dar continuidade à sua obra na terra. E a igreja tem esse dever de levar à frente aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Gálatas, capítulo de número 5, no verso 19, a palavra do Senhor diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Se pudeis assentar no nome de Jesus. Você pode permanecer com sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer menção de alguns versículos da palavra do Senhor. Gostaria muito que os irmãos me acompanhassem juntos. Meus queridos, quando leio esse texto, quando medito nessa palavra e olho para o cenário da igreja evangélica dos nossos dias, do nosso tempo, o que eu posso dizer é que nós estamos vivenciando um tempo de crise. Uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise ética também. Nós vamos vendo o tempo passar e percebendo que a igreja perdeu um pouquinho da sua identidade. Perdeu um pouco também do seu direcionamento. E o Espírito Santo está cada vez mais escasso dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas. E nós precisamos
mais do que nunca, nos preocuparmos com isso. Porque existe uma regra: quanto menos Espírito Santo, mais carne. E infelizmente a gente tem observado que nós temos dado pouca vazão ao Espírito Santo e ele tem agido muito pouco em nosso meio. Em contrapartida, algumas coisas vão se infiltrando dentro da igreja. Algumas coisas vão se instalando dentro da igreja e vão muitas vezes se tornando um câncer. E a consequência disso é um atraso, a consequência disso é uma igreja parada, uma igreja travada, uma igreja que não cresce. Porque aonde há pecado, aonde há maldade, o Espírito Santo não pode habitar naquele lugar. O Espírito que eu e você adoramos, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que requer da nossa parte comprometimento. É um Deus que requer da nossa parte relacionamento. E quanto mais distantes nós estamos dele, mais coisas vão se infiltrando na nossa vida que não o agradam. Quanto mais distantes estamos da presença do Senhor, mais as distrações da terra, mais as distrações da vida vão tomando parte da nossa vida e a gente vai perdendo o foco do céu. E é exatamente dessa forma que eu enxergo a igreja dos nossos tempos. É interessante frisar que não estou falando da igreja de Nova Araçá, eu estou falando da igreja Corpo de Cristo. Sem considerar placa de igreja, porque hoje nós temos uma multidão de denominações diferentes. Mas aonde eu quero chegar é que cada uma delas estão tentando montar um quebra-cabeças dentro da sua opinião, dentro da sua ideia, e direcionar muitas vezes as pessoas para um caminho e para um céu que elas não vão conseguir chegar, infelizmente. O Espírito Santo, ele está escasso no nosso meio, e muitas vezes nós nos pegamos, nos perguntando: Senhor, por que nós não vemos mais a manifestação extraordinária? Por que nós não vemos mais milagres acontecerem? E se pergunte com você mesmo: qual foi a última vez que você viu um paralítico andar? Qual foi a última vez que você viu um cego ver? Qual foi a última vez que você viu alguém tornar a ouvir novamente? Qual foi a última vez que você viu alguém possesso por um demônio ser liberto? E a resposta é que faz muito tempo que eu vi isso acontecer. Sabe por quê? Porque aonde o Espírito Santo ele não encontra espaço, ele também não trabalha. E o que acontece é que se ele não está encontrando espaço, é porque alguma coisa está bloqueando o espaço do Espírito Santo. E isso precisa me incomodar e precisa te incomodar também. Porque se não nos incomodar, tem alguma coisa que está muito errada. Sabe qual é o maior problema? Os dois maiores problemas da igreja atual: o comodismo e o conformismo. O que é isso, irmão Gerson? O conformismo é estar conformado com a situação que nós estamos. E o comodismo é não fazer nada a respeito. A gente fica sentado na nossa cadeira, sentado no nosso banco. Vem, participamos do culto com bons ouvintes, mas muitas vezes chegamos frios e saímos gelados. Nós não estamos muitas vezes interessados em ver Deus falar. Nós esperamos muitas vezes do pregador, do cantor, de alguém que vai vir. E observe que sempre que há uma grande festa, se junta um grande número de pessoas na expectativa de que algo diferente vai acontecer. E por que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Por que a gente não vem adorar a Deus no culto da semana com a mesma intenção de ouvir Deus falando conosco? A verdade é que o Espírito Santo está desaparecendo. E os culpados somos nós. Me desculpe lhe dizer isso. Porque o Espírito Santo ele trabalha baseado na nossa vontade, na nossa intenção de adorá-lo. E ele vai encontrando liberdade. Então, tendo em vista que nós estamos em um culto de ensino, e estou falando da igreja da Galácia, aonde Paulo pregou e ensinou, e eu poderia aqui dissertar outras cartas que ele escreveu com ensinamentos profundos, mas o Espírito Santo me direcionou às obras da carne e o fruto do Espírito. E talvez esse assunto esteja um pouco que obsoleto do nosso meio, porque faz tempo que eu ouvi falar sobre isso. E nós estamos esquecendo muitas vezes esses assuntos que a igreja precisa continuar falando, a igreja precisa continuar ouvindo, para a gente lembrar que ainda somos seres humanos,
que ainda temos fraquezas, que ainda temos fragilidades e que ainda estamos sujeitos ao pecado. O que nos confronta, nos machuca. Às vezes nós ficamos nos esquivando de alguns assuntos dentro da igreja, porque na verdade nós temos medo de tratar, porque vai diretamente às nossas feridas como seres humanos. E é exatamente essas coisas que precisam ser levadas em consideração, porque se nós estamos com medo, é porque tem alguma coisa que não está no lugar. Então Paulo, ele vai me dar alguns pontos da minha vida cristã, aqui dentro das obras da carne, que eu preciso estar vigilante, eu preciso estar de olhos abertos, para que essas coisas não se instalem dentro de mim, e venham me prejudicar na minha vida com Deus. Paulo, ele era um preocupado com a saúde da igreja, e você vai ver muitas vezes, ele em muitas ocasiões, consertando aquilo que a igreja estava fazendo de errado. Talvez a igreja da Galácia seja aquela que ele menos encontrou problemas, mas por onde ele passou, por onde ele andou, ele encontrou uma igreja que precisava do seu auxílio, que precisava do seu cuidado. E aqui ele vai começar falando a respeito da prostituição, os pecados que envolvem a nossa área sexual, prostituição, impureza e lascívia. E nós estamos em um cenário muito imoral, a verdade é essa. A gente carrega 24 horas com a gente, digo 24 horas porque quase sempre a gente coloca o nosso celular debaixo do travesseiro. Esse aparelho é uma ferramenta excepcional, mas ele carrega também alguns pontos negativos que podem levar alguém à ruína muito rapidamente. Porque está aberto ao mundo, está aberto a tudo. E se eu não faço bom uso da maneira correta do meu aparelho celular, ele se torna uma ferramenta extremamente negativa. Principalmente no que se tange à sexualidade e à imoralidade. Porque quando ele fala de prostituição, ele não está tratando aqui do nosso, da questão vulgar que nós entendemos de prostituição, que é alguém que vende o seu corpo. Mas sim dos pecados que envolvem a minha área sexual em geral, do pecado contra o próprio corpo. E é triste a gente falar sobre isso, mas tem muita coisa que está enterrada no meio da igreja, que precisa ser levada a conhecimento do que se tange a área sexual. E são assuntos muito delicados, porque muitas vezes alguém fica dentro da igreja e ele está dominado muitas vezes por vícios, está dominado muitas vezes por costumes e hábitos, maus hábitos que estão levando ele a uma crise espiritual. Mas ele fica na surdina, porque isso é muito constrangedor. Mas não se conforme em viver uma vida dessa maneira. Considere a tua vida com Deus. Leve a sério o seu relacionamento com Deus. Cuidado com a prostituição. Cuidado com a fornicação. Cuidado com as coisas que abrangem a tua vida sexual. Principalmente aos jovens que aqui estão. Cuidado com aonde vocês colocam os olhos. O que vocês acessam no celular de vocês. Porque isso pode provocar um prejuízo muito grande para a sua vida. E eu estou falando isso porque fui direcionado pelo Espírito Santo. E se foi direcionado pelo Espírito Santo é porque sei que Ele quer falar com alguém aqui nessa noite. Não tenha medo de tratar as suas fraquezas. Porque tem gente que se esconde atrás das fraquezas. Você é homem, você é mulher. Você carrega dentro de você necessidades. E uma delas são necessidades sexuais. E Deus, Ele entende isso. Mas a partir do momento que eu ultrapasso o limite e acabo fazendo algo que não me está dentro dos parâmetros da palavra do Senhor, eu vou trazer um prejuízo para a minha vida. Eu conheço pessoas que se arruinaram para o resto da vida, porque caíram em pecados sexuais. Porque você nunca mais é o mesmo. Então cuida da tua vida com o Senhor. Cuida da tua vida sexual com Deus. Porque isso é mais do que sério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois, Paulo,
ele vai partir para a idolatria. E a nossa visão da idolatria é a ideia de se prostrar diante de um Deus, ou de adorar outros deuses. Mas a minha visão a respeito da idolatria, ela vai muito além disso. E a sua tem que ir também. Porque adorar ou exaltar alguma coisa pode me levar a estar cometendo o pecado da idolatria contra Deus. Você pode não ter um Deus como alguém do catolicismo romano, mas talvez você tenha algo que você goste tanto e queira tanto, que isso está ficando à frente de Deus na tua vida. E isso se torna um perigo. Porque idolatria é tudo que se sobrepõe ao Deus que você serve na sua vida. E eu ouvi um dia uma historinha, e essa historinha ficou na minha cabeça, quando eu era garoto ainda, de um pai que comprou um belo carro, um carro excelente, gastou muito dinheiro para comprar esse carro. E o filho, na inocência, brincando com a bicicletinha dele, acabou passando na lateral do carro e riscou o carro do pai dele. Eu acho que um pouco tempo que o pai tinha comprado. O pai se enfureceu, acabou dando umas palmadas que foram além da conta no garoto. E, dadas as lesões, o garoto teve que ir para o hospital. E chegou no hospital, teve que amputar o braço. E um dia, ele olhou para o pai dele e disse assim: pai, quando meu braço crescer, eu prometo para o senhor que não vou mais fazer isso com o seu carro. Isso mostra que o meu coração, ele pode se apegar às coisas da terra muito facilmente. E nós vivemos em um tempo muito assim, que Deus, ele está sendo sempre segunda opção na nossa vida. E o Espírito Santo, na realidade, tem me cobrado muito em relação a isso. Porque eu sei que muitas vezes, pelo enfado, pelo cansaço psicológico e mental, da nossa ânsia de querer sempre mais, a gente vai deixando que as coisas celestiais, elas fiquem esquivas da nossa vida. A gente vai abrindo mão do sacro, a gente vai abrindo mão do sagrado, a gente vai abrindo mão da nossa vida com Deus. Aquele tempo de oração que a gente tirava, ele já não é mais prioridade. Aquele dia de jejum que você tirava, ele já não faz mais parte da tua vida. E aí o sintoma é de que alguma coisa está tomando a parte de Deus na minha vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com a idolatria, porque a gente prega duramente muitas vezes contra a idolatria, quando ela está instalada na nossa vida. Sou muito cuidadoso quando eu chego para alguém que professa a fé católica e criticando os deuses que eles adoram, porque muitas vezes nos deuses que eles adoram, eles são muito mais fiéis naquilo que eles fazem do que nós dentro da igreja. Muito embora estão fazendo algo que não condiz com a palavra. Mas a verdade é que precisamos ser cuidadosos com aquilo que nós amamos. A Bíblia diz assim: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde é que está o nosso coração? Será que está inteiramente no Senhor? Mas depois disso vem a feitiçaria. E a feitiçaria é o espiritismo, magia negra, adoração a demônios. E eu vou colocar uma coisinha aqui pelo meio: superstições. Talvez se enquadrem ali dentro da feitiçaria. E tem gente que saiu lá do catolicismo, mas o catolicismo não saiu dele. Eu encontrei na minha fé cristã muitas pessoas assim. E me lembro muito claramente de um caso que aconteceu em uma das igrejas que meu pai dirigiu. Uma irmã recém-convertida, ela criava muitos animais, era muito bem sucedida. Só que de repente começou uma praga assim, instalar no meio dos animais dela. Começaram a morrer e sem uma explicação lógica. E aí meu pai um dia foi visitá-la e tentar entender o que estava acontecendo. E o Espírito Santo, ele contou isso. Ele falou que o Espírito Santo o direcionou a perguntar a ela se ela ainda carregava alguma coisa do catolicismo, da fé passada dela. E ela tentou se esquivar de todo jeito ali, sair da conversa, mas acabou falando que ainda tinha uma santinha guardada lá dentro do guarda-roupa dela. Aquela velha superstição que muitas pessoas ainda têm, como alguém que abre a Bíblia lá no Salmo 91 para Deus proteger a casa, ou no Salmo 23, do Salmo do Bom Pastor, que não vai te deixar nada faltar.
E tem muita gente na igreja que ainda faz isso. E isso é tudo fruto de falta de ensinamento e falta de aprendizagem. Alguém que não foi discipulado. E vou até parabenizar o trabalho de discipulado que é feito com todos os novos cristãos que entram. O irmão Marcelo faz. Porque isso é de suma importância para a igreja. Porque lá na nossa região temos uma cultura muito pobre em relação a isso. Muitas pessoas se ingressam na igreja, entram na igreja, mas passam anos e anos e nunca aprendem o que é verdadeiramente ser um cristão. E muitas vezes carregam esses resquícios da sua fé passada, opiniões erradas. E essas coisas acabam trazendo maldição para a vida delas. Como foi o caso da irmã. E pronto. A irmã abriu mão do santinho que estava lá guardado, acabou o problema. A bênção começou a voltar para dentro da casa dela. E a sua fazenda começou a aumentar novamente. Mas aqui agora a gente entra numa parte que talvez seja aquela que mais mexe com a estrutura da igreja dos nossos dias. As inimizades, porfias e emulações. São os pecados voltados para os nossos relacionamentos. E eu sou uma pessoa muito preocupada com isso. Eu faço de tudo para me dar muito bem com todo mundo. Porque eu acredito que o Evangelho de Cristo, ele é assim. Jesus, quando veio à terra, ele não fez acepção de pessoas. Nós muitas vezes, entre nós, existem algumas pessoas que, pela sua falta de conhecimento, acabam excluindo alguns, porque estão vivendo uma vida de pecado. Eu aprendi com Cristo que eu tenho que viver com quem está em pecado mesmo. Porque como é que eu vou alcançar alguém que está lá na sarjeta, se eu não tiver em contato com ele? Por isso que faço de tudo para manter um bom relacionamento com meus colegas de trabalho, para eles enxergarem que o meu evangelho pode mudar a vida deles. E essa tem que ser a nossa visão, essa tem que ser a nossa maneira de enxergar. Mas bem, aonde eu quero chegar é que a igreja ela tem vivenciado uma dificuldade de relacionamentos entre nós. Não estou falando com quem está lá fora. É entre nós. Inimizades, pessoas que não se falam dentro da igreja. Isso é tenebroso. Uma das principais características da igreja primitiva é que eles viviam em comunhão. E sabe aquela parte do texto que diz assim: estavam juntos também no partir do pão. Se reuniam em orações. Por quê? Porque existia unidade. Existia um sentimento comum. Existia um sentimento puro entre todos. Hoje, não nos reunimos mais para orar. Nós nos reunimos para falar da vida do nosso irmão. E é triste a gente dizer isso. Mas eu fui dirigente de igreja e sei muito bem do que estou falando. Não sei como é possível uma igreja com 7 crentes ter divisão entre todos. Achei que isso era impossível. Alguém que acha que tem que ser de um jeito, outro que acha que tem que ser de outro. E parece que Deus ele me fez viver situações bem específicas para eu tentar entender mesmo o perfil das pessoas. Porque a última igreja que eu dirigi, ela estava dividida em 2 partes. E tinha 15 crentes. Um grupo que só ia para a casa de uma irmã. E coincidentemente a outra morava na frente. E o outro grupo ia para frente na casa da outra irmã. E aí ficava uns cornetando daqui e outros cornetando de lá. Isso é uma doença. Sabe o que isso provoca no povoado? No caso era um povoado que eu morava. Tinha mais ou menos 500 famílias. A igreja fica mal vista. Fica mal falada. E eu ouvi algumas pessoas dizerem para mim: ah, fulana de tal, Deus me livre de entrar na igreja para ter alguém para falar de mim pelas costas. Já sabiam que a irmã era... Ou vou falar numa linguagem bem vulgar mesmo, a irmã era fofoqueira. Então gostava de falar até de quem não estava na igreja. Agora imagine se o fulano resolvesse vir para a igreja. Isso nós temos que nos preocupar muito, irmão. Me desculpe lhe dizer isso. Às vezes a gente tem dificuldade de alguns relacionamentos, porque eu não gosto de falar da vida de ninguém. E dá a impressão que sempre que a gente se reúne, tem sempre alguém que a gente quer
levar em evidência, alguém que quer falar do pastor, alguém que quer falar da pastora. Cuidado, muito cuidado com isso. Porque o prejuízo é para a sua vida e o prejuízo é para a igreja. Me desculpa, pastor, em dizer isso. Mas o Espírito Santo está cansado de ver a igreja voltada para coisas que não tem absolutamente nada a ver com isso. Cultive relacionamentos saudáveis dentro da casa do Senhor. Ame o teu irmão como você ama você mesmo. Faça por ele como você faz por você. Os mandamentos se resumem em 3: amar o Senhor Deus de todo o coração, e amar o próximo como você ama a si mesmo. Mas nós estamos cultivando o amor. E o amor é o primeiro fruto do Espírito. Sabe por quê? É o primeiro fruto do Espírito porque ele abrange todos os outros. Se eu amo o irmão Marcelo, eu vou ser longânimo com ele, eu vou ser bondoso com ele, eu vou cultivar um bom relacionamento com ele. É natural que isso aconteça. Mas quando eu não amo, eu fico tendencioso a querer falar da vida dele, a querer mostrar um perfil de uma pessoa que ele não é. Que é onde entram as emulações e porfias, coisas que vão se instalando, más conversações. E a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os maus costumes, ou os bons costumes, perdão. E isso vai virando um problema imenso, porque a igreja vai criando pequenos blocos, pequenos grupos. E esses grupinhos, eles vão se tornando um câncer no meio da igreja. E a igreja não progride, a igreja não vai para frente. Os cultos vão ficando mornos, vai ficando frio. Por quê? Porque às vezes na frente eu sou uma pessoa, mas quando estou por trás sou outro completamente diferente. Misericórdia. Paulo, ele era preocupado. E por isso ele chegou lá dentro da igreja da Galácia e falou essas coisas. Cuidado com os relacionamentos que vocês cultivam, com a maneira como você se comporta com o seu próximo, a maneira como você trata o seu irmão e aquilo que você fala sobre ele. Porque isso provoca um regresso para a igreja. Tem gente que não vem para a igreja porque tem medo do que vai encontrar aqui. Porfias, emulações e inimizades. Depois vem as dissensões. E aqui as dissensões são as discussões, brigas. Sabe, tem pessoa que ele é tão antipático que o pastor não pode dizer nada com ele, ou ninguém pode falar nada com ele, que ele já perde as estribeiras, começa a falar o que não é para falar, e acaba se perdendo nas palavras, e a palavra falada não tem como voltar atrás. E nós precisamos ser cautelosos no que fazemos, cuidadosos no que fazemos. Então, se preocupe com o relacionamento que você cultiva com o teu irmão, com o teu próximo e com a igreja em geral. Um dos segredos da igreja primitiva era a comunhão que existia entre eles. E se existe comunhão, o diabo ele não pode vencer uma igreja que é unida. Ele não consegue. Porque se ele tenta alguma coisa contra o irmão Marcelo em relação à minha vida, a força de Deus na vida do irmão Marcelo é tão forte, e na nossa comunhão, que se apaga ali mesmo, não vai para frente. O diabo não tem força para derrubar uma igreja que anda unida. Aleluias. E para a gente encerrar, ainda existiam outros, mas o tempo não nos espera. Aqui nós temos a inveja, as bebedices e glutonarias. Primeiro a inveja. E a inveja é um sentimento muito corrosivo. O sentimento que não me permite enxergar o crescimento do meu irmão, ver ele progredir, sem me sentir bem com isso. E isso tem sido um problema muito grande, porque Deus ele resolve me levantar, mas aí tem alguém que não gosta de ver Deus me usando. E essa pessoa às vezes se torna um empecilho. E o pior da inveja é que quase sempre ela não mata o invejado, ela mata o invejoso.
O problema está com o invejoso. O sentimento é tão crítico que não se trata de ver o irmão Bruno, que agora está com um automóvel, sendo abençoado com o carro dele. Não, eu vou lutar para conquistar o meu. Não, eu quero o dele. O maior problema da inveja está aí. É de não querer ver a pessoa aonde ela está, ou com o que ela tem, querendo que seja dela. Então, esse sentimento é muito corrosivo na nossa alma, no nosso espírito. E aí entram as bebedices, que se enquadra muito pouco aqui dentro do nosso contexto. Mas entram as glutonarias também. São problemas com o exagero, com o que comemos, com o que fazemos também. Porque tudo que fazemos de maneira exagerada se torna um pecado na nossa vida. Considere isso. Glutonarias, não é só comer demais. Tudo aquilo que você faz exageradamente, até ser santo demais, se torna um erro. Não sei se Paulo falou isso, mas ele disse: não sejam demasiadamente santos. Se era isso que ele queria dizer, cuidado com santidade e exagero. Geralmente quem quer ser santo demais acaba perdendo um pouco a linha. Mas o sentido de tudo que nós fazemos na vida, se você faz sem o limite, isso acaba se tornando um problema muito grande para você. Então, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é a respeito das obras da carne. Depois viria o fruto do Espírito. E eu falo fruto porque são 9. Mas o fruto do Espírito é como uma bergamota, ou uma laranja, que tem as suas divisórias, tem os seus gomos. No final é um fruto só que se resume no amor. E se nós carregamos conosco o fruto do Espírito, nós não temos espaço para essas coisas. Você não tem espaço para prostituição, para lascívia, para impureza. Você não tem espaço para as dissensões, para a ira, para a discórdia. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, esse ambiente, esse espaço que Ele habita, Ele não permite que esse sentimento domine. Então vamos tornar evidente a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele mais do que nunca deseja isso da nossa parte. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração com os irmãos. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, eu entro na Tua presença nesse momento, Pai. Te dou graças, te louvo por aqui está, Senhor. E eu sei, Espírito Santo, que mais do que ninguém, o que Tu desejas de nós é a pureza, Senhor. É o comprometimento contigo. É a separação com o pecado. Uma igreja impura, Senhor Deus, não pode ver, Senhor, a manifestação da Tua glória. O Senhor está em busca de um povo santo. O Senhor está em busca de um povo puro, de uma igreja diferente, de uma igreja separada, de uma igreja com selo, de uma igreja que carrega uma marca, uma igreja que carrega, Senhor, um relacionamento sério com o céu. Amado Deus, eu apresento a Ti a nossa vida. Eu apresento a Ti, Senhor Deus, a nossa igreja. Eu oro nesse momento pela igreja evangélica do Brasil, Senhor. Que possa haver um avivamento, que possa haver uma modificação, um reboliço espiritual, que haja um novo tempo para a igreja no Brasil, que possamos contemplar o sobrenatural, que possamos contemplar, Senhor Deus, maravilhas do céu, e que as pessoas lá de fora possam enxergar a igreja de um prisma diferente, de uma forma diferente, Senhor. Que esse lugar, Pai, atraia a atenção de quem está lá fora. Que esse lugar seja visto como um canal de bênção para quem está lá fora. Que o processo possa ser liberto. Pai querido, que o enfermo possa ser sarado. E que a igreja possa transmitir, Senhor Deus, o verdadeiro evangelho. Aquilo que Tu quer passar, aquilo que Tu quer fazer, Jesus. Usa as nossas vidas como instrumentos nesse lugar, meu Pai. É o que eu Te peço. E por fé te agradeço no Teu nome santo.
Amém. Graças a Deus, aceita um instantinho só, irmãos. Vamos mortificar as obras da carne na pessoa bendita de Jesus. Quem não tem problema? Como Jesus disse, atire a primeira pedra. Mas vamos nos colocar à disposição do Senhor. E Ele vai nos ajudar a vencer a nossa personalidade humana. Eu costumo dizer, irmão, que o inimigo número 1 de nós é a nossa personalidade humana. Nós temos que vencer todo dia ela. Se ela faz um estrago grande na nossa vida, mas as obras, aleluia, os frutos do Espírito melhor, eles vão nos dar essa vitória em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos fazer os anúncios. Quinta-feira, o grande culto de cura, libertação, milagre, vamos estarmos juntos. Sábado à noite, o grande culto da congregação. Sábado à tarde, às 14h30, o trabalho das irmãs. Temos o chá das irmãs aqui na congregação, na sede, às 14h30. Não haverá círculo de oração na parte da manhã. Então vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui a nossa irmã Maria Lambert, e as irmãs todas estão convidadas. Vai haver um chá também, o valor é R$20, R$20. Então, que as irmãs que não adquiriram ainda, adquiram. Vai ser bênção de Deus, a unidade é muito linda. Também discipulado às 14h30, haverá igual, Marcelo? Vai ser? Vai ser cancelado? Vai ser cancelado devido que vai ser usado aqui e lá, né? Então tá bom. Eu acho que era isso os anúncios. Colocamos-nos em pés então. E que Deus venha abençoar cada irmão. Vamos manter esse bom hábito, irmãos. Estar na casa do Senhor. A Bíblia diz, não vamos abandonar a casa de Deus como fazem muitos. Muitos vão fazer. Mas eu não posso fazer, porque a Bíblia diz que é para nós estarmos na casa do Senhor, nosso Deus. Vamos juntar forças. E se nós falarmos de alguém, que seja para o Senhor abençoar as pessoas. Quem não tem defeito. Mas vamos pedir que Deus dê mais virtude. Todo mundo tem a virtudezinha. Que Deus levante essa virtude e nos faça um atalaia, o servo de Deus. Vamos dizer todos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do amado, presente e consolador Espírito Santo seja com cada um de nós. Quem quer, diga comigo. Amém. Deus abençoe os internautas que estão assistindo em nome de Jesus.